Meus amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, vocês que no dia de hoje vieram aqui em caravana, a palavra de Deus hoje nos ensina duas importantes lições. À luz do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 13 a 16, sabemos que o discípulo de Cristo, aquele que escuta o Senhor, ele deve conservar em seu coração a palavra do seu mestre. Só podemos ter sal em nós mesmos se a palavra de Cristo nos salgar com a sua presença. Se for ela a nos dar sabedoria. A palavra sabedoria vem do latim sapore, que é tanto saber quanto sabor. Somente tem o sabor da palavra de Deus aquele que desenvolve um saber sobre essa mesma palavra. E à luz da solenidade de Pentecostes, quando nós pedimos os 7 dons do Espírito Santo, o primeiro dom era exatamente este, a sabedoria. Então é preciso saber experimentar o gosto da vida, os gostos da alegria e da tristeza, da saúde e da doença, da vida e da morte. E o Senhor foi bem categórico no Evangelho de hoje: vós sois o sal da terra. Ora, vós, meus discípulos, que seguis a minha palavra, vós tendes uma missão: dar sabedoria ao mundo. Qual é a sabedoria que nós poderemos oferecer ao mundo? Não é a sabedoria dos livros, isso nós temos aos montes, basta que alguém vá a uma biblioteca e estude, ou seja, bem alfabetizado. Não é a sabedoria da ciência, por mais que isso seja importante, nós fazemos ciência inclusive. É a sabedoria da palavra de Deus, que em alguns contextos chega a ser loucura para os homens, como dizia o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, mas para aqueles que creem no Cristo crucificado, é poder, é salvação, é vida eterna. Nós oferecemos então o sal para as pessoas, a sabedoria, quando nós temos essa sabedoria dentro de nós. Nós não podemos abrir a nossa boca e jogar pérola aos porcos. Nós não podemos abrir a nossa boca e falar de um Deus apenas estudado. Nós devemos falar de uma experiência que nós fizemos. Como dizia o Papa Emérito Bento XVI, no seu primeiro documento escrito, no ano 2005, Deus caritas est, Deus é amor. No início do ser cristão, não é um conjunto, não se está ali um conjunto de ideias, nem uma realidade de filantropia, mas o encontro com uma pessoa viva, que me encanta, que me seduz, que tem um rosto. Essa pessoa é Jesus Cristo ressuscitado, que na força do Espírito Santo se faz presente no meio da igreja. Então, vós sois o sal da terra, significa nós enquanto comunidade do Senhor. As nossas comunidades não podem ser insossas. Como é triste quando pessoas chegam a uma comunidade paroquial, a uma matriz, uma capela, a um movimento, a um grupo de igreja, e ali encontram pessoas desanimadas, destruídas por uma rotina mecânica da expressão da fé, quando deveria ser o contrário. Por mais que nós estejamos na igreja anos e anos, 40, 50, 30 ou 20 anos, nós não podemos cair numa espécie de rotina. As nossas liturgias não podem ser liturgias vazias. Eu não sei se o Padre Júnior já passou por isso, Padre Júnior, mas às vezes nós como padres vamos a algumas comunidades que as pessoas nem abrem a boca para cantar, nem respondem às orações eucarísticas. Como dizia o Papa Francisco, parece que não vão à igreja onde está presente o Cristo ressuscitado, parece que estão indo a um velório. Entram cabisbaixas e saem de lá cabisbaixas. Onde está o sal do Evangelho, que nos dá sabor, que nos dá gosto? Então o discípulo de Cristo é aquele que tem que ter gosto pelas coisas de Deus. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando for para ir à igreja, quando for para ir à comunidade, para fazer um momento de oração, nós temos que ir com gosto, com toda a força da nossa vida, com disposição. E não ser como aqueles católicos que entram na igreja e ficam toda hora olhando para o relógio.
Jesus Cristo está ensinando a palavra, Jesus Cristo está se entregando no altar, e a pessoa fica colocando tempo para Deus. Quem coloca tempo para Deus, às vezes vai experimentar a falta de tempo de Deus para ela, não porque Deus não tem tempo. Agora, o sal é aquilo que é a nossa identidade, aquilo que nós somos dentro da igreja, uns com os outros. Se tem um irmão que está vivendo uma espécie, está sendo um pouco insosso, nós podemos ajudar o irmão com a nossa sabedoria, com o nosso gosto, com a nossa adesão ao Evangelho. O sal na antiguidade era tão importante, quando não se tinha geladeira, não se tinha eletricidade, como se conservava os alimentos? Salgando-os, não era assim? Todos nós conhecemos carne de sal, salgava os alimentos, porque o sal é aquilo que faz com que permaneça. Então o cristão batizado, o discípulo de Jesus, ele sabe que ao receber o sal da palavra, o Espírito Santo age nele lhe dando identidade, lhe tornando maduro, consciente da missão que ele recebeu do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus fala, se o sal perder o sabor, se ele se tornar insosso, para que ele vai servir? Não serve mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Assim é discípulo, assim é católico que perde o gosto por Deus. Ele não serve para mais nada, porque não deixa de ter a consciência do verdadeiro sentido de estar e de ser comunidade. Depois a outra afirmação de Jesus no versículo 14, Mateus 5,14. Vós sois a luz do mundo. Se o sal fala para aquilo que nós vivemos no interno da igreja, ser luz do mundo é para fora. É para aqueles que não fizeram a experiência de Cristo. Jesus nos chama a luz, como luz do mundo, porque lá no Evangelho de João ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Nós só podemos ser luz do mundo, se antes nós formos iluminados pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor é fonte de vida, porque o prazer do homem de fé, da mulher de fé, está na lei do Senhor, porque é como uma árvore plantada na beira de um riacho, as suas folhas jamais murcham, jamais caem, e ele produz frutos sem cessar. Então essa água, que é a palavra de Deus, esse Cristo que nos ilumina, faz com que a gente tenha uma responsabilidade. Qual que é a nossa responsabilidade? Para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Há muitas pessoas, amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, que hoje não querem ir à igreja, ou que não creem em Deus por culpa nossa, por culpa dos próprios cristãos, daqueles que têm nos lábios o nome de Deus ou o nome de Cristo. Muitos têm nos lábios o nome de Cristo, mas de maneira manipulada para enganar, principalmente os ignorantes, aqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Basta você ligar a televisão, existe um evangelho só, existe uma palavra só, há uma só fé, há um só Senhor, um só batismo, um só Pai de todos, um só Espírito que age em todos. E porque nós temos tantos evangelhos, tantas explicações, se comparadas, são tão conflitantes. Será que o problema está na palavra de Deus? Ou o problema está na má intenção de alguns, na ignorância de outros, ou na falta de sabor e de dedicação à leitura da palavra do Senhor Jesus? Para Mateus aqui, e para a sua comunidade, isso é muito importante. Ser luz do mundo é viver, é fazer a vontade de Cristo. Mateus capítulo 7, de 21 a 24. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naqueles dias, muitos me dirão, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que fizemos milagres, não foi em teu nome que expulsamos demônios, e eu vos direi, afastai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço, pois não fizestes a vontade do meu Pai. Então nós somos luz do mundo, não só quando nós falamos bonito de Deus, somos luz do mundo quando vivemos aquilo que Cristo nos ensinou. E o que Jesus tinha dito antes desse evangelho? Mateus 5, de 1 a 12, nós podemos olhar na nossa Sagrada Escritura, Jesus que se senta como mestre, os discípulos e as multidões que se aproximam dele para escutar a palavra do Cristo, e o Senhor que lhes disse, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque possuirão, ou porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os misericordiosos. Olha só a importância, então, de nós entendermos a palavra e de vivê-la. Como nós podemos, então, ser sal da terra, viver a realidade de Cristo entre nós? E ao viver essa realidade entre Cristo entre nós, depois externalizar essa palavra para aqueles que não creem, não baseado somente nos nossos méritos, mas baseado na força do Espírito Santo. Então nós devemos nos esforçar sim, nós devemos buscar Deus com toda a força do nosso coração, pois isso é sinal de amor, mas sempre tendo consciência de que ninguém pode ser santo sozinho. Ninguém pode ser santo por suas próprias forças. Ninguém pode viver 70 anos de vida matrimonial contando somente com as próprias forças. Nós precisamos de quê? Da força do Espírito Santo de Deus, que é derramada em nossos corações no dia do batismo, e que nos deu os seus 7 dons, a sabedoria, o entendimento, a fortaleza, o conselho, a ciência, a piedade, o temor de Deus. Olha o profeta na primeira leitura para nós concluirmos. O profeta convidou a viúva de Sarepta a confiar na palavra do profeta. Confiança na palavra do Senhor. Nós precisamos confiar, amados irmãos. Deus não escolhe pessoas capacitadas, mas capacita os escolhidos. Se você estiver bem intencionado, aberto a Deus, deixar o Espírito Santo transformar a sua vida, você vai realmente cumprir com a sua missão de batizado. Para nós encerrarmos essas duas afirmações de Jesus, na celebração do batismo, por exemplo, nós temos os ritos opcionais. O padre que vai lá dar ao pai a vela acesa no círio pascal, para que a criança seja iluminada e se torne a luz do mundo. A mãe que pega uma pitada de sal e coloca na boca da criança. Ou seja, o que é ser sal da terra e luz do mundo no fundo? É viver o nosso batismo. Se nós vivêssemos o nosso batismo, bastaria isso. Se padres vivessem o seu batismo, se os casais vivessem o seu batismo, se os religiosos, isso seria suficiente. Amados irmãos e irmãs, vamos agradecer ao Senhor, porque Ele nos chama a uma grande missão, que nós não sejamos insossos, mornos e nem sem luz apagados, porque o Senhor nos chamou para iluminar a história com a nossa presença, com a sua palavra que nos dá sabor, com a sua palavra que nos dá vida eterna. Vamos ficar em pé e neste momento apresentar ao Senhor, à luz desta reflexão, as orações que Ele suscitou em nossa vida.